Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem e que você esteja pronto, preparado para ouvir, guardar no coração e praticar a Palavra de Deus. E o nosso estudo bíblico de hoje vai falar sobre um personagem muito especial. E foi um personagem que foi muito corajoso, que ele não ficou com medo e ele acreditou em Jesus. E se você quiser ler na sua Bíblia, essa história está no Novo Testamento, tá? Assim, ó, quase no finalzinho da Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, que é aquele número grande, e você procura o número 22, pequenininho. Aí você começa lendo e você pode ler até o 33. Você encontrará a história de hoje para você ler novamente, conhecer mais essa história. Peça para o papai e a mamãe te ajudar, se você não souber ler ainda. E se você souber ler, vamos lá aprender a palavra de Deus. Preparado? Com vocês agora, esse momento precioso, um momento de nos alimentarmos da palavra de Deus. E a nossa história de hoje, vocês estão vendo que aqui tem um barquinho. Olha que legal, olha quanto homenzinho que tem lá dentro, gente. Eu coloquei 12, tá? Tem 12 homenzinhos aqui dentro, porque estes homenzinhos são os discípulos, são os amigos de Jesus. Olha que legal. Esse aqui é o nosso Jesus, ok? E Jesus estava falando para uma grande multidão. Multidão são muitas pessoas, lembra? Que eu já expliquei na outra lição. E Jesus, ele estava falando para muitas pessoas e ele estava dando tchau para as pessoas, para se despedir das pessoas. E depois que ele ensinou aquela multidão, ele subiu para um monte para orar. Isso mesmo! Jesus, ele era o Filho de Deus que veio aqui nessa terra para nos falar de Deus, para nos trazer a salvação. Mas Jesus também orava, crianças. Estão vendo? Jesus é o nosso melhor exemplo e através dele nós aprendemos como agradar a Deus. E Jesus então se retirou numa montanha para orar e ele falou aos seus discípulos: peguem o barco e vão, que depois eu vou encontrar vocês. E eles não falaram mais nada, eles obedeceram. Entraram dentro do barco e começaram a viagem deles para atravessar o mar. Enquanto eles estavam lá no mar, já diz a Bíblia que era bem de noite, porque diz que era a quarta vigília da noite, então era bem de noite, assim, aquele horário que a gente já tá dormindo. E eles estavam lá no mar e conta a história que de repente começou: cabum! Cabum! E, o que está acontecendo? E os discípulos eram pescadores, eles sabiam como que era o tempo no mar e tudo mais. E eles falaram: está vindo uma tempestade! Ai, eu estou muito preocupado, essa tempestade parece ser das grandes, parece que vai ser muito forte e o nosso barquinho não vai aguentar. Crianças, e isso mesmo aconteceu. O barco começou a mexer mais forte e começaram a aparecer ondas maiores e o barco ia para frente, ia para trás, ia para o lado. Socorro! Cuidado, Pedro! Segura, Pedro! Cuidado, João! Entrava água dentro do barco. Não, eu sou todo molhado, não tem problema! Cuidado, não me inunda! E eles estavam: nós vamos morrer aqui! Socorro! Socorro! E eles estavam apavorados, crianças, porque aquelas ondas eram muito fortes, eram muito grandes. E por mais que eles se seguravam no barco, o barco era muito pequenininho. E eles ficaram com medo que eles iriam
barco e conta a história, gente, que Jesus, ele veio ao encontro dos seus discípulos e os discípulos falaram: Ei, é um fantasma! Ah! Crianças, fantasma existe? Não, fantasma não existe. Mas eles estavam tão apavorados, eles estavam com tanto medo que eles... Ai, é um fantasma! E Jesus levantou as suas mãos e disse assim... Opa, levanta a mão aqui, isso. Disse: tenham calma, sou eu, é Jesus. Eles olharam um para os outros. Jesus? Será que é mesmo Jesus? Ai, eu vou ficar aqui no barco. Aqui no barco tá muita onda, tá perigoso, mas se é Jesus, então eu vou esperar ele vir pertinho. Mas teve um no meio dos discípulos que falou assim: Jesus! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, era o Pedro. Pedro foi muito corajoso e teve fé. Fé é acreditar nas coisas que você não vê. Ele estava vendo Jesus de longe, todo mundo estava achando que era um fantasma. Mas Pedro disse assim: Jesus, se é mesmo você, por favor, me ajude para eu ir pertinho de você, para eu andar nas águas igual você. E sabe o que Jesus disse? Pode vir, Pedro, pode vir. E Pedro disse: eu vou. E Pedro foi corajoso, crianças. Ele ficou olhando para Jesus e ele caminhou em cima das águas. Mas Pedro ficou preocupado e de repente ele começou a olhar para as ondas, começou a sentir o vento no seu rosto e Pedro começou a afundar. E ele gritou: Jesus, Jesus, por favor, me salve, Jesus! E Jesus foi lá perto, segurou nas mãos de Pedro e o levantou. E nesta hora, crianças, Jesus foi em segurança com Pedro até no barco. Agora, com Jesus no barco, tudo estava tranquilo e eles conseguiram chegar até no outro lado. Crianças, que história linda, não é? Que nós aprendemos sobre a vida de Pedro. Pedro que foi corajoso e teve fé em Jesus. E assim ele andou sobre as águas. Uau! Pedro, sim, Pedro foi o único discípulo de Jesus que teve coragem para sair do barco e ir ao encontro de Jesus. Ah, eu quero ser como Pedro, quero sempre ter muita coragem e muita fé em Jesus para agradar a Deus todos os dias. Você quer também ter essa coragem e essa fé que Pedro tinha? Sim, vamos orar juntos então? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de Pedro, que hoje nos ensinou como é importante ser corajoso e ter fé em Jesus. Mas sozinhos nós não conseguimos, Senhor Deus. Por favor, nos ajude a sempre ter muita coragem e muita fé em Jesus para agradarmos o teu coração. Em nome de Jesus, amém! Uau! Eu aprendi daqui, você aprende ali. E na semana que vem tem mais uma história para aprendermos juntos sobre o nosso querido Jesus. Por hoje o estudo bíblico vai ficando por aqui, ok? Mas na semana que vem eu espero por você. Um beijo, um beijo cheio de amor no seu coração e até na semana que vem. Tchau!